Vamos lá. A gente vai fazer uma breve revisão das aulas que estão no Aprender Sempre. Lembre sempre de dar uma pausada e tentar resolver antes, não só visualizar as respostas. No caso aqui a gente está na página 124, aula 3 e 4, aplicando o significado de parte todo da fração. Eu vou lá para os exercícios. Então, a ideia aqui é simplifique as frações. Então, para simplificar, é aquele lembrete, né? Eu vou transformar em uma fração equivalente quando eu conseguir encontrar um número que divida tanto em cima e esse mesmo número divida embaixo. Aí eu vou gerar uma fração equivalente a quando eu chegar na fração irredutível, onde eu não consiga mais ter um número que divide em cima e também divide embaixo, eu cheguei no meu objetivo. No caso aqui, ó, se a gente for pensar, o número 11 ele é um número primo. Ele não é divisível por nenhum número abaixo dele, né? Então, ele só é divisível por um e por ele mesmo. Então, o 11 divide o 11. E o 11 também divide o 33, gerando 11 dividido por 11, 1, e 33 dividido por 11, 3, porque 3 vezes 11, 33. Então, a fração 1 terço é a fração irredutível da fração 11 33 avos. Mesma coisa na letra B. Ó. A letra B, se eu for olhar, o numerador e o denominador são números pares. Então, se ele é números pares, sem erro, eles são divisíveis por 2. Então, tanto em cima quanto embaixo é dividido por 2, gerando uma nova fração equivalente, que é 2 dividido por 2, 1. 5 dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. Então, a fração 1 quinto é uma fração irredutível. Mesma coisa na letra C. Os dois números são pares. Então, eu começo dividindo eles por 2, pelo fato deles serem pares, e eu vejo o que acontece. 22 dividido por 2, 11. 11 já não é um número par. E 40 dividido por 2, metade de 40, 20. De novo, o 11 é o 11 que está lá na letra A. O 11 ele é um número primo, ele é um número que só tem dois divisores. Então, o 11 só é divisível por 11. E esse 11 não divide o número 20. Então, 20 não é dividido por 11. Aqui a gente já tem a fração irredutível. Mesma coisa eu procedo na letra D. Então, eu encontro um número que divida tanto o numerador quanto o denominador. O fato deles serem pares, começo sempre pelo número 2. Então, o número 4 e metade de 16 é 8. De novo, ainda eles são pares, então o que significa que são divisíveis por 2. Divido novamente, que vai gerar o número 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. De novo, ainda continuo com dois números pares, então eles são divisíveis por 2, divisíveis por 2, que vai gerar o número 1 meio. Esse é a fração irredutível da fração 8 16 avos. Porém, Abrasor, eu sei que o 8 divide o 8 e o 8 também divide o 16. Eu poderia já ir direto para encontrar essa fração 1 meio. Sim, mas você pode levar em conta que sempre, se eles forem pares, eu posso proceder à divisão por 2, que não vai afetar o final da minha resposta. Mesma coisa aqui, os dois são pares, então divido por 2. Metade de 50, 25. Metade de 32, 16. Se tem alguma dificuldade na conta de divisão para chegar no resultado, arma a conta e não tenha vergonha de resolver ela no cantinho. Então, o 3 é divisível por 2. Eu consigo colocar uma vez o número 2 dentro do 3. Faço a subtração, me resta 1. Abaixo o número. Toda vez que eu abaixo um número, eu tenho que fazer a pergunta da divisão. Quantas vezes o 2 cabe no 12? Olho na tabuada. Ele cabe 6 vezes, que gera o 12, concluindo assim a minha divisão de resto zero. Então não tenha vergonha de fazer a divisão. Agora o número 25, ele só é dividido por 5 e por 25. Por 3 ele não é divisível, por 2 ele não é divisível. E o 16 ele é divisível por 2, mas não é divisível por 5. Então aqui a gente já chegou
numa fração irredutível. A letra F, de novo, eu preciso encontrar um número que divide em cima e que também divide embaixo. Nesse caso é o número 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Então eu tenho 1 quinto, é a fração irredutível de 3 quintos, que se for pensar é a mesma fração irredutível da fração 2 décimos, né? Porque as frações 2 quintos e a fração 3 quinzeavos, elas são equivalentes, elas geram o mesmo resultado. Prosseguindo para a próxima página, eu tenho essa daqui da página 125, ela é bem rapidinho, né? Ele pede apenas para escrever a fração que representa a figura número 1, a fração que representa a figura número 1. Ou seja, total de partes que eu tenho algo particionado é o meu denominador, contar a quantidade de partes que eu tenho disso que foi picado é o meu numerador. Figura 2. Conto a quantidade de partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 e o meu numerador é 2, que eu tenho duas dessas partes. A figura número 3, conto a quantidade de partes, eu tenho o total de, se eu for contar 4 por 4, eu tenho 16 quadradinhos. E desses quadradinhos eu tenho 4 deles pintados. Não esquecer que eles são frações equivalentes, todas elas representam a mesma parte. Então, ó, o que você observou em relação às frações 1, 2, 3 e 4? Então, o que a gente consegue observar? Que elas são frações equivalentes. Professor, o que é a fração equivalente? Fração equivalente são as frações que representam a mesma parte do todo. Então, se eu divido em pedacinhos menores, mas aqueles pedacinhos menores eu acabei obtendo a mesma quantidade. No exercício 3, ele pede para encontrar qual é a fração equivalente a 2/3. Lembrando, o que é uma fração equivalente? Uma fração equivalente é quando você multiplica o numerador e o denominador por um mesmo valor. Então, dessa daqui para ir para essa, o 2 para virar um 4 foi multiplicado por 2, mas teria que ser o mesmo valor aqui embaixo. Então, essa não pode ser. O 2 para ir para o 8, ele teria que ser multiplicado por 4, mas embaixo teria que dar dado o número 12. A outra, o 2 para ir para o 4, para ir para o 8, ele foi multiplicado por 4. Se eu multiplicar 3 vezes 4, dá 12, não 9. Do 2 para ir para o 6, eu sei que a fração ela foi multiplicada por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então a fração equivalente é aquela que tanto o numerador quanto o denominador é multiplicado pelo mesmo valor. Em alguns problemas com frações, sabemos que o todo e queremos descobrir uma ou mais partes deste todo, ou também sabemos quanto é uma ou mais partes e temos que descobrir o todo. Veja um exemplo. O salário de Margarida pode ser representado na figura a seguir, cuja forma fracionária do todo é representado 6 por 6, ou seja, o salário dela foi dividido em 6 partes e eu tenho 6 dessas partes, então eu tenho o total. Sabe-se que o salário de Margarida é R$ 1.200. Como a fração que representa o salário de Margarida é 6 por 6, cada parte da fração representa 1/6. 1/6 vezes 1.200 é 1.200 dividido por 6, que dá R$ 200 cada uma dessas partes. Logo, duas partes do salário de Margarida é 2 vezes 200, que é 2 sobre 6, vezes 1.200. Então, 2.400 dividido por 6 igual a R$ 400 e sucessivamente.